Fala galera, beleza? O assunto de hoje é Sistema Internacional de Unidades e Prefixos, mas antes da gente começar, se inscreve na página nossa lá do Instagram e também aqui no canal do YouTube. Se estiver curtindo o conteúdo, manda para os colegas, beleza? Vamos lá então falar de Sistema Internacional de Unidades. É o seguinte, esse Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI, certo? Muito comum aparecer aí nos livros chamando de SI, ele surgiu devido à necessidade de se padronizar como as unidades em todo o mundo, né? Na antiguidade, cada povoado, cada império, cada reinado tinha suas unidades de medida, seja para tratar de massa, comprimento, velocidade, e principalmente nas transações comerciais entre esses povos, surgiu a necessidade de ter um padrão. E aí, a partir disso, começaram a tentar adotar alguns padrões, certo? Algumas medidas que fossem as mesmas em vários lugares do mundo. Até que então surgiu o sistema internacional, deixando bem mais padronizado. Então, lógico que a maioria dos países ainda usa algumas grandezas com as suas unidades de preferência, mas no mundo acadêmico, no meio científico e aqui, né, quando a gente está estudando a física, em todas as equações a gente tem que usar então o Sistema Internacional de Unidades. Vamos ver aqui então quais são as unidades fundamentais do Sistema Internacional. A gente tem então as grandezas, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Para comprimento, a unidade é o metro, certo? Então essa é a unidade do Sistema Internacional. E o símbolo que a gente vai usar é um M minúsculo, tá ok? Massa, o Sistema Internacional é quilograma e a gente vai ter então um símbolo como kg minúsculo. Tempo, segundo, e o símbolo um S minúsculo. Cuidado, às vezes tem gente que coloca lá um tempo em segundos e escreve assim, né? SEG, SEG. Tá errado, tá? O símbolo é só Szinho, só o S minúsculo. Corrente elétrica ampere, o símbolo 1A maiúsculo. Temperatura, não é grau Celsius, apesar da gente estar mais acostumado a usar aqui no Brasil, é Kelvin, e a gente usa um K maiúsculo, tem que ser maiúsculo, beleza? Porque minúsculo vem de quilo, que a gente já vai ver os prefixos. Quantidade de matéria é mol, e o símbolo também é mol. Intensidade luminosa, candela, e o símbolo é CD minúsculo. É meio raro de usar, né, candela, mas tá aí, essas são as unidades fundamentais. Nós temos ainda as outras unidades que são uma associação entre duas dessas grandezas. Por exemplo, velocidade, que é quanto de comprimento está sendo percorrido em um determinado tempo. E aí a gente tem metro por segundo, comprimento por tempo, e assim por diante. A gente tem as unidades derivadas do Sistema Internacional. Por enquanto a gente vai ver aqui só as fundamentais. Tranquilo? Então tá aí essas 7 unidades fundamentais do Sistema Internacional. Tranquilo? Então, sabendo as unidades do Sistema Internacional, temos então os prefixos, que vão ser muitíssimo utilizados aqui. Então, olha só, cada prefixo tem o seu nome, o seu fator, que é a sua potência de base 10, e o seu símbolo, tá ok? Eu vou citar todos aqui e em diante vou falar quais são os principais que a gente tem que sempre lembrar. Olha só, deca, a gente tem um multiplicador 10 elevado a 1 e o símbolo é DA minúsculo. Hecto, a gente tem um multiplicador 10 ao quadrado e o símbolo é um H minúsculo. Quilo, a gente tem um multiplicador 10 à terceira e o símbolo é um K minúsculo. Mega, 10 à sexta e o símbolo M maiúsculo. Giga, 10 à nona e o símbolo um G maiúsculo. Tera, 10 elevado a 12 e o símbolo um T maiúsculo. Peta, 10 a 15, P maiúsculo. Hexa, 10 a 18 e um E maiúsculo. Zeta, 10 a 21 e um Z maiúsculo. E iota, 10 a 24 e um Y maiúsculo. Mas quais são os principais que a gente precisa lembrar? Porque alguns desses aqui a gente nunca vai usar, nunca mesmo. Então, olha só, vou colocar aqui um asterisco nos principais. Quilo, mega,
raramente giga. Então, desses aqui, vamos deixar o quilo e o mega. Então, o que a gente precisa saber? Que sempre que falar em quilo, a gente está se referindo a uma potência de 10 à terceira. E se eu precisar escrever o símbolo dele, é um K minúsculo. E o mega é um 10 à sexta e o símbolo é um M maiúsculo. Hecto pode aparecer também. Vamos marcar ele aqui. 10 ao quadrado e um H minúsculo. Giga e tera a gente vê muito em hardware, né, de computador. É utilizado para gigabyte, terabyte ou para memória, né? Então, às vezes pode aparecer, mas é bem mais ou menos isso aqui, tá? Na física, raramente vai aparecer, mas é só se lembrar então, ó. Quilo se refere a 1000, a milhar. Mega se refere a milhão. Giga, bilhão. E tera, trilhão. Então, quando você fala lá, o computador tem 1 terabyte de memória no HD, tem 1 trilhão de bytes de memória. Tá ok? Vamos lá então. Vamos para a próxima parte, que são os próximos prefixos aqui, ó. Vamos ver. Olha só. Temos também, então, os prefixos com fator de expoente negativo. Dec, cent, mili, micro, nano, pico, fento, ato, zepto e octo. Que tem seus fatores 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15, 10 a menos 18, 10 a menos 21 e 10 a menos 24. O dec tem o símbolo Dzinho, o cent, Czinho, o mili, um M minúsculo, o micro é essa letra grega Mi, que parece um U, mas tem uma perninha a mais aqui. O nano, um N minúsculo, o pico um P minúsculo, fento Fzinho, ato A, zepto Z e Y para o iocto. Vamos novamente aqui ver quais que a gente mais vai usar. É o cent, que é um 10 a menos 2 e um Czinho. O mili, que é o 10 a menos 3, o símbolo é um M minúsculo. O micro, que é 10 a menos 6. E o Mi, né, essa letra grega que parece um U, é o símbolo. Nano tem aparecido, hoje se fala muito em nanotecnologia, nanociência, que é 10 a menos 9. De pico para baixo, dificilmente. E desce também é dificílimo de aparecer. Tá ok? Então você tem que lembrar que cent, lá de centímetro, é 10 a menos 2. É um centésimo do valor, né? É 1 dividido por 100. Mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6 e nano 10 a menos 9. Esses são os principais. Então, olha só. Voltando no anterior, os principais hecto, quilo e mega. Giga e tera mais ou menos, mas é bom lembrar. E daqui, cent, mili, micro e nano. Tá ok? Vamos ver agora, então, a mudança de prefixos. Quando a gente precisa passar ou tirar um prefixo ou passar de um para outro. Vamos começar aqui, então, por exemplo, 35 km para metros. Pessoal, quilo significa o quê? Lá, nossa potência é 10 à terceira. Então, eu posso substituir esse quilo do quilômetros por 10 à terceira. Então, a gente vai ficar como? Vai ficar 35 vezes 10 à terceira metros. Lembrando da aulinha de notação científica que tem aí na playlist, se eu quero colocar esse número aqui, ó, em notação científica, esse 35 vai ter que virar 3,5, não é mesmo? Então, isso aqui, ó, é igual a 3,5 vezes 10 elevado a quanto? Se eu diminuir esse número, eu tenho que aumentar na potência aqui, vezes 10 à quarta metros. Beleza? Então, 3,5 vezes 10 à quarta metros está aí, passando de quilômetro para metro e já colocando em notação científica no final, para ficar belezinha. Tranquilo? 2,5 quilogramas para gramas, a mesma coisa. Ó, quilo é 10 à terceira, então a gente vai ter o quê? 2,5 vezes 10 à terceira gramas. Ok? Isso aqui já está em notação científica, né? O 2,5 já está aí entre 1 e 10. Não precisa mexer. Tá ok? Mais um, ó, que é só substituir o símbolo
pelo seu fator, pela sua potência de base 10. 1.500 miligramas para gramas. Pessoal, mili é 10 a menos 3. Então vai ficar, olha só, 1.500 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que vamos colocar isso em notação científica, né? Eu tenho que diminuir esse 1.500 aqui, mexer a vírgula, diminuir as casas até ele ficar entre 1 e 10. Então, se eu mexer, vai ficar 1, 2, 3 vezes diminuindo. Então, eu somo 3 aqui nesse menos 3. Se a gente diminui as casas, a gente aumenta na potência. Vai ficar, então, igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 mais 3. Ou seja, 1,5 vezes 10 elevado a zero é igual a 1,5 gramas. Beleza? 1,5 gramas, então, são 1.500 miligramas. Vou fazer bonitinho aqui, ó. Bonitinho não, né? Mas melhorou um pouco. 1,5 gramas. Certo? Mais um exemplo. 4.000 watts para quilowatts. Pessoal, aqui então não tem o quilo e eu quero fazer ele aparecer. Ou seja, eu preciso fazer aparecer nesse 4.000 aqui um 10 à terceira. Para eu fazer isso, eu tenho que diminuir 3 casas no 4.000 para eu poder colocar um 10 à terceira, né? Igual a gente já sabe, ó. Vai ficar então 4 vezes 10 à terceira watts. Esse 10 à terceira eu posso substituir pelo quilo. Então vai ficar igual a 4 quilowatts, tá ok? Esse 10 à terceira eu substituo pelo símbolo K de quilo. Então 4.000 watts é igual a 4 quilowatts. Beleza? Olha só, 350 centímetros para metros. Eu vou fazer o mesmo esquema. No lugar do cent, eu vou colocar o fator dele, a potência de 10 associada a ele, ó. Cent é 10 a menos 2, então vai ficar 350 vezes 10 a menos 2 metros. Colocando em notação científica, fazer o quê? Ó? 1, 2 vezes, vou andar a vírgula diminuindo o número, então vou ter que somar 2 aqui, vai ficar 10 elevado a zero, vai sumir a potência, né? Vai ficar então 3,5 metros, tá ok? 350 centímetros são 3,5 metros, 3,5 metros. Por último dessa página aqui, 25 milímetros para centímetros. Olha só, agora a gente está mantendo um prefixo, porém, a gente está mudando o prefixo, né? A gente não vai tirar e deixar só metros, a gente vai passar de um prefixo para outro. Vamos ver como que faz esse aqui. Olha só, mili é 10 a menos 3, ou seja, eu tenho aqui 25 vezes 10 a menos 3 metros. Porém, eu quero colocar em centímetros. Gente, o prefixo cent é 10 a menos 2. Não é? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer aparecer um 10 a menos 2 aqui para eu poder substituir pelo símbolo do cent, o Czinho. 10 a menos 3 não é a mesma coisa que 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1. Então, eu vou substituir aqui por isso. Ó. Vai ficar 25 vezes 10, vou colocar na ordem diferente. Ó, menos 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que eu vou poder fazer aqui? Olha só. Eu vou poder fazer o seguinte. Deixa eu dar um espacinho aqui para a gente terminar. Até dar uma sumida. Ó. No lugar desse 10 a menos 2, eu posso colocar o símbolo C minúsculo de cent. Então, vai ficar 25 vezes 10 a menos 1 centímetros. Colocando isso em notação científica, fica 2,5. Se eu estou diminuindo esse número, esse 25, eu estou diminuindo ele uma casa, eu vou somar 1 aqui na potência. Diminui uma casa, somo 1 na potência. Então, vai ficar 10 elevado a zero, que é igual a 1. Então, 2,5 vezes 10 elevado a zero é o próprio 2,5 centímetros. Ou seja, 25 milímetros são 2,5 centímetros. Tá ok? Então, terminamos essa página aqui. Temos mais uma para dar uma olhada. Olha só. Olha só, então. Quando a gente não tem nenhum prefixo na unidade, igual aqui está metros, e quer colocar um prefixo, tem uma técnica bem legal,
que facilita bastante. Se eu quero passar 200 metros para quilômetros, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar 200 quilômetros, mas para isso valer, eu preciso dividir aqui, ó, dividir pela potência equivalente a esse prefixo K, que é quilo. Então, eu vou ter que dividir aqui por 10 a terceira. Dessa maneira, o meu valor continua sendo a mesma coisa, porque eu coloquei o K aqui, que é 10 a terceira, mas aqui embaixo também coloquei o 10 a terceira. E aí, o que eu faço agora? Para a gente deixar isso aqui bonitinho, coloco 200 em notação científica, 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 10 a terceira quilômetros, vai dar o quê? 10 ao quadrado dividido por 10 a terceira, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3 dá menos 1, ou seja, 2 vezes 10 a menos 1 quilômetros. Tá ok? Essa, na minha opinião, é a maneira mais fácil de colocar um prefixo quando ele não existe no numeral. Olha só aqui agora, só passar uma divisão aqui pra gente, ó. 45 gramas para quilogramas. Eu quero colocar o K ali, ó. Então vai ficar 45 quilogramas, só como eu não tinha ele, eu estou colocando, eu tenho que dividir aqui por 10 a terceira, que é o fator equivalente ao quilo. Vamos colocar em notação científica 45, ó, 4,5 vezes 10 elevado a 1. E aí eu vou dividir então por esse 10 a terceira, ó, quilogramas. Logo eu tenho então 4,5 vezes 10 elevado a 1 menos 3, vai ficar 10 a menos 2 quilogramas. Tá ok? Então a ideia é essa. A gente coloca o prefixo que está pedindo e aí divide pela potência de base 10 equivalente a esse prefixo. 500 segundos para milissegundos. Ó, 500 milissegundos, só que eu tenho que dividir pela potência de base 10 equivalente a mili. A gente já viu que é 10 a menos 3, né? Então vai ficar 500 dividido por 10 a menos 3. 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, dividido por 10 a menos 3 milissegundos. Ou seja, eu vou fazer o 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 2. Aliás, 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 3. Vai ficar 2 menos menos 3, vai virar 1 mais. Então vai ficar 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta milissegundos. Não é muito tranquilo de fazer? Pois é. Vamos para o próximo, ó. O espaço aqui está mais ou menos, mas vai dando certo. Olha só, então. Próximo, ó. 7.000 watts para quilowatts. Eu tenho 7.000, coloco já o quilowatts, mas eu tenho que dividir pela potência 10 a terceira, que equivale aqui ao quilo. Pessoal, esses 3 zeros aqui equivalem a 10 a terceira já, né? A gente já pode ir direto aqui, ó, cortar aqui 1, 2, 3 com esse 10 a terceira, ou seja, 7 quilowatts. Beleza? Mais um, ó. 25 metros para centímetros. Eu vou colocar o seguinte, ó. 25, coloco o centímetro já, mas divide pela potência do cent, que é 10 a menos 2. 25 é 2,5 vezes 10 elevado a 1, dividido por 10 a menos 2 centímetros. Teremos então 2,5. Ó, 2,5 vezes 10 elevado a 1 menos 2, vai ficar 10 a terceira centímetros. Tá ok? E agora, por último, 50 quilômetros para milímetros. Olha só. Vamos ver aqui. Vou fazer aqui embaixo, ó.
Só a gente tira o K aqui, a gente sabe que é 10 a terceira. Ó, vai ficar 50 vezes 10 a terceira. Já coloco milímetros aqui, ó, milímetros, só que a gente tem que dividir pela potência equivalente do milímetro. Acho que o espaço aqui ficou meio ruim. Vamos fazer mais para cima aqui, ó. Vamos dividir aqui de novo. Então vai ficar 50 vezes 10 a terceira. Por que vezes 10 a terceira? Porque eu substituí esse quilo aqui já por 10 a terceira. Já coloco o milímetro aqui e divide pela potência equivalente do milho, que é 10 a menos 3. Tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui? 50 vezes 10 a terceira dividido por 10 a menos 3. Colocando aqui em cima primeiro em notação científica, 50 vezes 10 a terceira é 5 vezes 10 a quarta. Porque se eu diminuir aqui, ó, o 50 eu diminuir uma casa, eu tenho que aumentar uma unidade aqui na potência. Dividido por 10 a menos 3. Então vai ficar como? 10 a quarta dividido por 10 a menos 3, fica 4 menos menos 3, vira mais, fica 10 a sétima, não é? Então eu tenho que isso aqui é 50 vezes 10 a sétima milímetros. Método muito simples e eficaz para mudar os prefixos. Principalmente quando não existe o prefixo e você quer colocar. Porque quando tem e você quer tirar, é mais fácil. Tá ok? Então essa foi a nossa aula de Sistema Internacional de Unidades, prefixos e mudança de prefixos. Se você curtiu, deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida, manda para os seus colegas, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo e corre lá no Instagram e segue a nossa página, que sempre tem postagem legal de física lá. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.